A paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam com a tua vida, querido. Queremos também saudar todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube e falar da alegria de estarmos aqui nessa noite, honrando ao nosso Deus. Temos já louvado ao Senhor com cânticos e nesse momento queremos ministrar a palavra do Senhor. Queremos ter esse momento de reflexão na palavra de Deus. Nós vamos estar falando sobre cura, não cura física, mas cura espiritual. Hoje são muitos aqueles que estão enfermos da alma, aqueles que se sentem até mesmo sem forças para continuar, estão aprisionados pelos seus pecados, pelas suas culpas. Um psicólogo em Londres disse certa vez ao grande evangelista Billy Graham, que 70% das pessoas em hospitais psiquiátricos na Inglaterra poderiam ser curadas se encontrassem perdão. Infelizmente, são muitos aqueles que alimentam um sentimento de culpa, coisas que no passado a atormentam, o perseguem e o escravizam. Nós, querido, precisamos entender que o problema de muitos é uma má consciência. E eles não poderão sentir alívio da culpa e da pressão sobre o qual estão vivendo, sem serem curados pelo médico dos médicos. Somente Jesus é aquele que pode perdoar os pecados. Somente Jesus é aquele que advoga as nossas causas. É aquele que nos dá vitória diante de todos os embates da vida, quer sejam físicos, quer sejam espirituais. E a única maneira de lidar com a má consciência, com o sentimento de culpa, ela nos é mostrada, ela nos é revelada no Salmo de número 51. São apenas 19 versículos. Mas ali nós encontramos o depoimento de um dos mais celebrados homens da Bíblia. Mesmo aquele que foi considerado o herói de Israel, o grande rei que reinou sobre Israel, aquele homem mergulhou na tristeza profunda produzida pelo pecado. Até então, poder encontrar no Senhor o alívio da culpa decorrente de uma má consciência. E assim como Davi, muitos dos nossos dias estão também mergulhados na tristeza produzida pelo pecado. Muitos que não conseguem encontrar uma saída, não conseguem buscar uma solução. É interessante porque este é um dos poucos salmos em que nos é dado o pano de fundo histórico de onde surgiu. A inscrição do salmo diz que é um salmo de Davi, quando Natã, o profeta, veio a ele, depois que ele havia possuído Batseba. E todos nós conhecemos esse pecado de Davi. Algo que poderia ser colocado como que desabonando a sua conduta, a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor o chama como um homem segundo o coração de Deus. De um grande pecador, de um assassino e adúltero. Aquele homem se transforma num homem segundo o coração de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, que a sua situação anterior, que aquilo que você fez, aquilo que você praticou, creia que o Senhor tem poder para lançar no mar do esquecimento, e te acolher como filho, te acolher nesta noite, como uma nova vida em Cristo Jesus. Que assim como ele operou com Davi, ele tem todo o poder para continuar realizando isso. E ele tem feito isso na vida de muitos que aqui estão. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. E é sabendo de tudo que aconteceu na vida de Davi que tantas e tantas vezes nós nos identificamos, se não com o mesmo pecado, mas em saber
que podemos receber o perdão de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que o tempo de Davi, esse tempo em que Davi se envolveu num duplo pecado de adultério e assassinato, ocorreu quando ele era rei. Não foi quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Não foi já na velhice, quando não tinha mais o vigor, a virilidade do homem, mas foi ainda nos dias de maturidade, de jovialidade, em que ele reinava sobre Israel. Davi andou com Deus por muitos anos, e todos nós conhecemos as grandes batalhas vencidas por Davi. Desde os dias em que Saul era rei e que Davi era seu genro, em que Davi havia desposado sua filha, em que Davi entrava na cidade de Jerusalém, saudado pelas... Davi entrava nas cidades, saudado por todos, pelas grandes vitórias conquistadas. Mas, amados, isso não impediu que aquele que era o doce cantor de Israel, aquele que ganhou a reputação como o maior rei de Israel, um homem que entendia as coisas profundas de Deus, aquele que se estabeleceu como líder espiritual de seu povo, isso não impediu que Davi incorresse em pecado. Queridos, isso nos serve de grande ensinamento. Nenhum de nós está isento, imune, blindado de pecar. Nenhum de nós. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Senhor, ao Pai. E é Ele que advoga nossas causas. E quando arrependidos, buscamos o conserto com o nosso Deus, Ele não nos rejeita, pelo contrário, Ele se agrada de um coração contrito, arrependido, que se volta ao Senhor. E mesmo Davi tendo mergulhado neste terrível pecado duplo, nós vamos ver a grande transformação que acontece na vida desse homem, que está relatada nesse Salmo 51. O interessante é que o próprio Davi, ele registra esse pecado, diferentemente da grande maioria dos reis do seu tempo, em que as histórias que eram contadas de faraós, de monarcas, dos grandes reis, eram apenas as grandes conquistas, os grandes feitos, as grandes vitórias. As falhas, os erros, os pecados não eram tornados públicos. Mas Davi faz questão de fazer o registro de tudo aquilo que aconteceu. Deve ter sido uma experiência dolorosamente humilhante para o rei. Eu creio que você lembra da história. Um dia, quando o exército saiu para a batalha, Davi não os acompanhou como era de costume. Ele permanece no seu palácio e andando na cobertura, nos muros do seu palácio, ele detém o seu olhar em uma mulher que se banhava na sua casa. Não havia, como nós temos hoje, a privacidade dos banheiros, né? As pessoas geralmente faziam isso, né, no quintal. E Davi então não apenas olha, mas detém o seu olhar. A sua paixão foi despertada. Ele que era rei, que tinha várias mulheres, concubinas, mas ele lança o seu olhar sobre aquela linda mulher se banhando. Ele então envia mensageiros, ordena que ela fosse levada até ele. Davi entrou em um relacionamento adúltero com ela, pois ela era uma mulher casada. Seu marido, um soldado fiel do exército de Davi, estava fora, lutando por seu rei. Mais tarde, quando Davi soube que ela estava grávida, ele entrou em pânico. O pânico não aconteceu porque Davi havia pecado, mas pela consequência do pecado.
de imediato, ele tenta encobrir o seu pecado, porque segundo a lei, esse pecado era punível com a morte, conforme Levítico, capítulo 20, verso 10, que diz: o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ele sabia que aquele seu ato seria punido com a morte, apesar dele ser rei. Ele então ordena que o marido volte do campo de batalha e o manda para a sua casa, esperando que ele fosse aos braços da sua amada, e aí, deitando-se com ela, pudesse assim ser tido como pai daquela criança que estava sendo gerada. Mas Urias, o marido de Batseba, o soldado, era um soldado comprometido com a batalha. E embora voltasse para casa por ordem do rei, embora amasse a sua esposa, embora desejasse deleitar-se nos seus braços, ele dorme com os soldados no palácio, esperando retornar no dia seguinte à batalha. Davi sabia que, em última análise, o seu pecado seria descoberto, e deu outro passo. É sempre isso que o pecado faz, ele nos leva cada vez mais fundo, mais longe do que nós pretendemos, cada vez mergulhamos mais. Ele então ordena que Urias, o marido, fosse colocado na linha de frente da batalha, onde certamente seria morto. E lá em Êxodo, capítulo 21, verso 12, temos a seguinte declaração: quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Novamente, Davi estava sendo sentenciado com a morte. Nas duas vezes que ele pecou, as suas duas punições seriam com a morte. A situação de Davi estava ficando cada vez mais complicada. 2 graves pecados puníveis com a pena máxima. Quando as notícias da morte de Urias chegaram ao rei, ele sentia que havia coberto com segurança o seu pecado. Pronto! Agora vai estar tudo resolvido. Ele imaginava que estaria protegido pelo manto da escuridão, produzida pela sua autoridade de rei. Porém, o que vemos é um Davi esmagado pelo peso do pecado. E ele registra como se sentiu durante aquele período terrível em que tentava encobrir o seu erro. Conforme lemos no Salmo 32, verso 3: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O pecado o consumia, a culpa o dilacerava, os seus ossos envelheciam, ele estava doente da alma. Por 1 ano, ele tentou evitar o confronto com o pecado, ou com a confissão do pecado. Por 1 ano ele tentou viver com uma consciência ruim, mas nós conhecemos a história. Deus enviou o profeta Natã a Davi. Nós sabemos que naquele momento, Davi, ele é confrontado por Natã. Davi, ele era rei, e Natã sabia que teria que se aproximar de Davi sutilmente. Ele não poderia chegar e simplesmente dizer que Davi tinha cometido um erro, ele poderia ser morto, assim como Urias foi, para encobrir o erro. E aí então Natã conta aquela história para Davi. Natã disse que enquanto estava no reino, ocorreu um certo incidente em que ele sentiu que deveria ser levado o problema ao rei. E então passa a relatar qual era o problema. Havia um certo homem rico que possuía um rebanho de ovelhas e recebe na sua casa um visitante. E ao invés de tomar uma de suas ovelhas do seu rebanho, ele vai até o seu vizinho que só tinha uma única ovelha. Toma aquela ovelha, prepara e oferece ao seu visitante.
A palavra de Deus diz lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos 5 e 6, que o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem rico, da história contada por Natã. E então diz a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. No momento mais dramático, o profeta Natã deve ter olhado para o rei, talvez com um misto de medo, talvez com um misto de pena, ou até mesmo de severidade, e ele diz: tu és o homem. Davi sabia então que o seu pecado havia sido descoberto, ele caiu de cara diante de Deus, e dessa experiência de confissão narrada em 2 Samuel, no capítulo 12, vem esse lindo salmo, que é o Salmo 51. Esse salmo indica para nós a maneira correta de lidar com uma má consciência, com um sentimento de culpa, com o pecado. Perceba que o Salmo 51, ele inicia com uma oração por perdão. Acompanhe aí os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Queridos, que compreensão maravilhosa da natureza do pecado e do caráter de perdão do Senhor é encontrada nesses 2 primeiros versículos. Davi aqui mostra que entende que o pecado é como um crime. Se um criminoso, ele for libertado dos efeitos do seu crime, ele não precisa de justiça, mas de misericórdia. O pecado é um ato de ilegalidade, uma violação da justiça, um ato de rebelião, e portanto requer misericórdia. Pecado requer misericórdia. Há 3 coisas que Davi pede nesses 2 primeiros versículos. Primeiro ele diz: apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Nesse momento Davi revela que entende que o pecado é uma dívida, que ela não pode ser paga por ele mesmo. Ele não tem força, ele não tem como pagar a dívida que ele contraiu. Queridos, nenhum de nós tem como, pelas nossas forças, pelos nossos méritos, pagar a dívida que estava sobre nós. Somente Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode pagá-la. É algo que todos devem. É uma conta que se acumulou e que precisa ser paga. Assim estávamos nós no passado. Assim estão muitos nos nossos dias. Precisam quitar essa conta. E essa conta só pode ser quitada pelo Senhor. É por isso que Davi ora: apaga as minhas transgressões. Talvez você esteja, querido, de alguma forma adiando a sua confissão de fazer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você diga: eu sou muito novo, eu quero viver mais um tempo nesse mundão, aproveitando as coisas que Ele tem a me oferecer. Lê do engano. Quem pode dizer quantos minutos tem na sua existência? Nenhum de nós. Somos como a folha soprada pelo vento. É por isso que precisamos clamar a Deus: apaga, Senhor, as minhas transgressões. A segunda coisa que Davi pede, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele entende que o pecado é como uma mancha feia, como a gente diz aqui, um encardido, uma contaminação da alma. Mesmo que o ato desapareça no passado,
mesmo que você tenha procurado colocar debaixo do tapete, lembre-se que essa mancha continua lá, encardida, sujando a tua vida. E só tem um jeito de limpar o teu coração. É confessando e voltando-se para o Senhor. É por isso que ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Queridos, e aí nós podemos contemplar a cruz do Calvário, podemos ver o sangue derramado na cruz, nos limpando, nos purificando e nos lavando de toda mancha. Sem o sangue de Cristo, nós não temos como estar na presença do Senhor. É por isso que nas bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Terceira coisa que nós observamos aqui com Davi, ele ora, ele diz: purifica-me do meu pecado. Davi clama e pede para ser libertado dessas coisas. Amados, às vezes nós estamos como que enamorados pelo pecado, nós como estamos alimentando a fera dentro de casa. Ah, pastor, mas é só um gatinho. Mas o leão cresce, o inimigo avança, e precisamos ter cuidado. É por isso que Davi diz: purifica-me do meu pecado. Eu não quero isso para a minha vida. Quantas vezes, queridos, nós estamos deixando a coisa avançar, não interrompemos, não damos um basta, adiamos, esperando que o tempo resolva. O tempo não resolve, só quem pode resolver isso é o Senhor das nossas vidas. A oração de Davi é tríplice: apaga, lava e purifica. Ele sabe que não é com a força da mente, não é com um pensamento positivo, não é com palavras de efeito que ele vai se livrar do peso do pecado. Somente o perdão de Deus poderá curá-lo. E isso é algo com o qual Davi estava familiarizado. Para Davi, o perdão estava firmado sobre dois pilares. Primeiro ele diz: segundo a tua benignidade, ou seja, o teu amor inabalável. O teu perdão está firmado no teu amor por mim, Senhor. Não é simplesmente o meu amor por ti, porque o meu amor por ti é muito frágil. Mas é o teu amor por mim que dá segurança para a minha vida, para a minha salvação. Ele entende que ele próprio não merece nada de Deus, que Deus não é obrigado a perdoá-lo. Algumas pessoas, queridos, nunca são capazes de perceber o perdão de Deus, porque pensam que merecem isso, que Deus deve isso a elas, que Deus tem que perdoá-las, apesar delas quererem manter uma vida dupla, apesar delas quererem viver uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus. Mas Davi sabe da necessidade, e ele clama pela benignidade do Senhor. Ele percebe que somente por causa do amor de Deus, ele pode ser perdoado. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor nos envolve, amados, com laços de amor. Ele nos atrai para si, não somos nós que vamos a Ele, Ele veio primeiro até nós. O segundo pilar em que o perdão está firmado é a multidão das tuas misericórdias, indicando, queridos, novamente a compreensão que Davi tinha do caráter de Deus. Deus não é um pão duro, Deus não é um sovina, Deus não é um avarento. Ele não distribui pedaços de misericórdia, gota a gota, é multidão de misericórdia. Ele dá liberalmente, abundantemente. Quando Deus perdoa, Ele perdoa além da nossa imaginação. E aqui estão algumas dessas figuras do Velho Testamento, usadas para representar o perdão de Deus. Como tem lá no Salmo 103, verso 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim, Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. Como diz lá
no profeta Miqueias, capítulo 7, verso 19, o Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, não adianta você descer até o mar e tentar pescar velhos pecados, porque depois que Deus tiver tratado, Ele não mais se lembrará deles. Deixa ele lá, deixa aquele pecado lá. Isso não mais te pertence. Que alívio vem quando começamos a entender, queridos, essa plenitude do perdão de Deus. Davi então prossegue apontando o caminho para se apossar do perdão de Deus. Ele diz que para se apossar do perdão de Deus é necessário o reconhecimento sincero e completo do pecado. Veja aí os versos 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Aqui, queridos, está um reconhecimento sincero e completo do pecado. Ele diz: conheço meus pecados. Eu não estou tentando encobri-los, Senhor. Eles estão sempre diante de mim. Esse duplo ato de adultério e assassinato, eu sou o culpado. Ele não tenta encobri-los ou culpar a Deus por seus pecados. Em outras palavras, ele diz: não é sua culpa, Senhor, é minha culpa. Infelizmente, queridos, essa é outra razão pela qual muitos não conseguem encontrar perdão dos seus pecados. Eles sofrem anos por anos com uma consciência culpada, porque não estão dispostos a reconhecerem os seus pecados. Eles tentarão encobrir as suas falhas e torná-las mais agradáveis. Usarão nomes mais leves para descrevê-lo. Foi só uma falha, um deslize, um erro de percurso, um distanciamento do alvo. Todo mundo erra mesmo. Queridos, pecado é pecado, iniquidade é iniquidade, transgressão é transgressão. E nós não podemos querer suavizar o peso que ele tem sobre nossas vidas. Não é interessante termos uma lista de termos para descrever o pecado em nós, e uma outra lista para os outros. Porque quando é conosco, a gente suaviza. Quando é no outro, a gente pesa a mão. Nunca podemos ser perdoados enquanto fazemos isso. Pois o primeiro passo no processo do perdão é o reconhecimento do pecado. Nossa oração não pode ser: Senhor, há uma pequena possibilidade de que eu possa ter feito alguma coisa má. Embora, vale salientar, não seja muito provável. Tu sabes que eu sou o cara, eu sou assim contigo, meu. Mas se porventura, ocasionalmente eu tiver pecado, perdoa-me. Queridos, esse tipo de confissão nunca se apossará do perdão de Deus. Se vamos nos defender, não teremos a defesa daquele advogado que está à direita do Pai. Se dissermos que o pecado cometido não é nossa culpa, então o Senhor Jesus Cristo não poderá nos defender. Mas se nós não nos defendermos, se dependermos dele, nós teremos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele nos defenderá, e a sua defesa é perfeitamente aceitável ao Senhor. Davi entendia bem a necessidade de reconhecer a sua culpa, de nomear o pecado pelo que é, e não acusar Deus pelos erros que ele havia cometido. Mas o que observamos hoje é as pessoas dizendo: Deus, tu sabes, são as circunstâncias em que você me colocou. Se não fosse pelo fato de anos atrás você ter permitido eu me casar com essa mulher, ou com aquele homem, eu nunca teria cometido adultério. A culpa é tua, Senhor, que botou essa megera ou esse canalha nas minhas mãos. Ou então dizem: Senhor, você me fez trabalhar nessa empresa, a culpa não é minha se alguém se engraçou por mim, eu sou tão bonito, ou sou tão bela.
Sempre que culpamos outra pessoa, em última análise, queridos, estamos culpando a Deus. Lembre-se, quando o Senhor fala a Adão, fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Ele não estava dizendo que foi Eva, ele estava dizendo que foi Deus, porque foi Deus que deu. Davi diz, contra ti somente pequei. Não é que ele não entenda que outros foram prejudicados pelo seu pecado. Ele sabia que Batseba tinha tido a sua reputação manchada, o seu caráter maculado, o seu casamento destruído, o seu marido assassinado e o seu próprio coração entristecido com a morte da criança que havia de nascer. Tudo por causa do pecado de Davi. Urias, cuja vida foi levada a um fim repentino e sangrento por causa do pecado de Davi. Mas naquele momento, quando Davi disse que havia pecado tão somente contra Deus, ele não estava fazendo vista grossa às consequências que haviam cometido ou que haviam decorrido a partir do seu pecado com outras pessoas. Mas Davi agora vê que, em última análise, o pecado é um insulto, uma mancha à santidade de Deus. É o amor de Deus que foi ferido, porque Davi não era ninguém. Davi estava a cuidar das ovelhas do seu pai, não era o primogênito, era o mais novo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor foi que o escolheu, foi Deus que lançou os olhos sobre Davi. É o Deus querido, é o amor de Deus que foi ferido, é o Deus da graça a quem ele mais machucou. Quando uma pessoa toma a atitude de reconhecer o seu pecado, o perdão de Deus está sempre presente. Essa é a única maneira de lidar com o pecado e com a má consciência. No entanto, o problema ainda não havia acabado. Observe como Davi segue numa nota mais profunda nos versículos seguintes. Ele agora enfrenta o medo de repetir o mesmo pecado. Ele conhece a sua natureza. Ele não diz assim, agora eu aprendi a lição, agora eu estou firme, estou forte. Não! Davi, ele sabe que como homem, ele poderia incorrer no mesmo pecado. Versículo 5, ele diz assim, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Quantos de nós, queridos, não já se sentiram como Davi? Cometeram um deslize, cometeram uma falha, e sem suavizar o termo, pecaram. Quantos? E não ficaram amedrontados de saber que poderiam, dias depois, meses depois, ou até mesmo horas depois, cometer o mesmo pecado. Quantos de nós não podem ter feito aquela oração, ó Senhor, eu fui tolo, quando vejo quão facilmente fui enganado e com que facilidade me deparei com esse pecado, Senhor, me pergunto sobre o futuro, como manter-me longe de fazer tudo de novo na próxima semana, nas próximas horas, se fui enganado tão facilmente, o que impedirá que isso aconteça novamente? Isso é o que Davi faz aqui diante de nós. Assim nos versos 5, ele faz uma oração pelo poder purificador. Aqui ele entende que seu pecado não foi apenas uma casualidade, não foi apenas uma combinação de circunstâncias infelizes. Eu estava lá, andando lá na mureta do meu castelo, estava lá, Batseba tomando banho, o povo tinha ido para a guerra. Não foram simplesmente circunstâncias que concorreram, como costuma se dizer, as forças do universo concorreram para que eu cometesse esse erro. Não foi isso. Ele diz, agora percebo que fui criado em iniquidade, e em pecado minha mãe me concedeu. Pastor, está aí Davi colocando a culpa na mãe dele. Não, queridos, não é isso que ele está dizendo. Não entenda mal. Ele não quer dizer que haja algo de errado com o ato pelo qual a sua concepção ocorreu.
A sua mãe não estava pecando quando concebeu Davi. Não é isso que está dizendo aqui o texto. Alguns podem até ler isso de forma equivocada, de que aqui há uma condenação com relação à relação sexual. Durante o período da Idade Média, muitos tomavam esse texto como algo para falar mal da sexualidade entre o casal. Mas, queridos, o relacionamento matrimonial, o sexo é abençoado e honrado por Deus. Não é isso que Davi está dizendo. Ele não está lançando a culpa sobre a sua mãe. O que Davi está dizendo é que o ato da concepção o introduziu em uma humanidade pecaminosa, que ele nasceu em uma raça humana manchada pelo pecado, onde o pecado estava profundamente enraizado. No entanto, existem muitos hoje que desafiam isso, questionam a doutrina do pecado original, de que toda a raça está basicamente caída. Mas se você tem esse pensamento, me permita de perguntar: quem o ensinou a pecar? Onde você aprendeu a mentir? Você teve que ir à escola para aprender a ser desonesto, mentir, trapacear? Seus pais o treinaram cuidadosamente para enganar os outros? Não! Todo pai, toda mãe aqui sabe que as crianças fazem essas coisas naturalmente. Estão fazendo o que vem naturalmente. Isso faz parte da natureza caída de todo homem. O que Davi está dizendo é: entendo agora que o pecado não é apenas um problema superficial e que pode ser tratado de uma forma leve. Pelo contrário, é um problema profundo. Ele manchou toda a minha vida, a minha natureza, a minha história, os meus sonhos. E a menos que eu encontre alguma solução para essa natureza pecaminosa, nunca mais serei capaz de evitar de cair novamente em pecado. É por isso que Davi começa a orar por ajuda na sua vida interior, que é onde Deus quer que a verdade seja enraizada. Queridos, não adianta a gente querer apenas transformar o exterior. Às vezes, nós até gostamos de um determinado estereótipo, uma apresentação de crente. Mas, infelizmente, em muitos isso é apenas uma aparência. Não digo em todos. Existe muita gente séria. Mas, queridos, nós precisamos entender que a transformação de Deus na nossa vida acontece do nosso interior para o exterior. Não é o inverso. Começa Deus agindo no nosso coração, na nossa mente, transformando todo o nosso ser. Nos versículos 6 a 12, encontramos um caminho que devemos seguir para não cair novamente em um padrão repetido de pecado. Talvez você diga assim: pastor, eu venho lutando, batalhando contra esse pecado, mas toda vez que eu penso que já o venci, ele vem e me afronta, ele bate na minha cara. Pois permita-me aí apontar alguns passos que Davi teve, que se encontram nos versículos de 6 a 12. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, primeiro passo, é conhecer a sabedoria. No verso 6 diz: no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi, ele pede ao Senhor uma compreensão dos fatos da vida. Ele não pede que isso seja revelado de forma rápida. Ele não espera que isso aconteça sem disposição da parte dele. Ele sabe que precisa ter vida com Deus, ele sabe que é Deus que dá a sabedoria, mas ele precisa se dedicar, ele precisa se esforçar, ele precisa se santificar. Tem muita gente que está como que esperando em berço esplêndido que Deus faça obra na sua vida. Não! O agir de Deus é com o nosso agir. Deus está agindo, mas nós precisamos, amados, fazer também cumprir aquilo que Ele coloca nas nossas vidas. É isso que Davi está dizendo, é no oculto, é Deus trabalhando de forma processual na minha vida, mudando o meu caráter, mudando as minhas emoções, meus valores, para que eu não venha a pecar novamente contra o Senhor.
O segundo passo encontra-se no versículo 7. Ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Queridos, o hisopo é uma planta semelhante a uma esponja que cresce em Israel. E ela era usada para aplicar o sangue da oferta no altar, ou então nos umbrais da porta, ou em qualquer outra coisa. E ser purificado com hisopo é uma expressão figurativa que declara a necessidade de um sacrifício de sangue. Queridos, hoje, o sangue que nos purifica do pecado é o sangue do Cordeiro de Deus. E o Senhor colocou com um hisopo nas nossas vidas. Ele nos selou como propriedade exclusiva de Deus. Ele não nos divide com ninguém. Somos do Senhor. Por isso que é Ele que nos purifica. É por isso que nós precisamos ser lavados. Ser lavados. É Ele que nos purifica. Terceiro passo: faze-me ouvir a tua voz. No verso 8 diz: faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi, ele queria ouvir a voz de Deus. Queridos, hoje nós nos distanciamos da voz do Senhor. Ah, pastor, mas eu gosto de ouvir umas músicas de vez em quando. Eu gosto, pastor, daqueles versículos. Eu abro a minha Bíblia e peço a Deus para falar comigo. Glória a Deus, aleluia. Mas se delicie na palavra do Senhor, tenha o seu tempo devocional com o Senhor, não sejam momentos atípicos na sua vida, que você vem simplesmente ler a palavra de Deus, ou aos cultos na igreja. Pastor, todo domingo eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus. Venha também na terça, venha também na quinta. Venha à casa do Senhor, mas não somente isso, tenha a sua devocional, tenha o seu momento a sós com Deus, tenha o seu momento com a sua família. Às vezes eu sei que é difícil, eu sei como é difícil, reunir todo mundo. Hoje nós vivemos uma situação muito diferente, né? Cada um parece que tem o seu mundinho, e o seu mundo circula em torno da internet. Ou é o celular, ou é o notebook, ou é o computador. Mas como nós precisamos ter esse momento a sós com Deus, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, parar para ouvir a voz de Deus. No quarto passo ele diz: não olhes para os meus pecados. Veja o verso 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Senhor, não olhes para os meus pecados, olha para o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. Porque se tu olhares para os meus pecados, eu serei consumido pela tua ira. Mas o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. É por isso que Davi pede: não olhes para os meus pecados. Esconde a tua face, Senhor, dos meus pecados. Quinto passo: cria, Senhor, um coração puro. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito reto. Meu Deus, coração puro. Como nós precisamos, amados, como nós precisamos ter uma vida em santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos, amados, entender que não é brincadeira. Nós não podemos querer achar que o viver cristão é uma brincadeira que podemos levar de qualquer jeito. Não! Precisamos entender o compromisso do chamado de Deus para as nossas vidas. Imagine, amados, que diante de milhões de pessoas, aqui do José Walter, você teve o privilégio de ser chamado por Deus. Você não é merecedor de nada. Não é pelos seus olhos claros, não é pelo seu belo físico, não é pela sua sabedoria, não é pela sua renda. É um ato de amor incondicional. É graça de Deus nas nossas vidas.
Sexto passo, permaneça na presença do Senhor. A palavra de Deus diz aqui no verso 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus, se porventura eu sair da presença de Deus, para onde vou? É na presença de Deus que eu encontro alegria, é na presença de Deus que eu encontro paz, é na presença de Deus que eu encontro fortaleza, é na presença de Deus que eu encontro socorro. Não retires de mim o teu Espírito, amados. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Deus vivo. O que é que nós temos feito para que essa morada, essa habitação, seja um local aonde o Senhor seja adorado? Será que as minhas palavras estão adorando ao Senhor? Será que os meus pensamentos estão em adoração a Deus? Será que as minhas atitudes revelam o meu amor pelo Senhor? Sétimo e último passo, verso 6. E assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não tema o mal. Queridos, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós vivemos dias difíceis, como o pastor Beto ainda há pouco falou, são mais de 130 mil óbitos só aqui no Brasil. Eu não sei qual é o número que hoje se encontra nos Estados Unidos, mas bem pouco tempo atrás parece-me que era 180 mil mortos. A Índia está também numa ascendente. Infelizmente, amados, ainda não temos uma resposta em definitivo para o problema da Covid-19, mas nós temos uma solução eterna para as nossas vidas, e essa solução eterna é o nosso Deus. Eu sei que são milhões de brasileiros que estão desempregados. Ainda há pouco, quando o presbítero Cleito falou aqui acerca do irmão, que tinha conseguido aí um espaço, uma vaga no mercado de trabalho, glória a Deus, aleluia. Mas queridos, apesar das circunstâncias por mais duras, por mais difíceis, ainda que venhamos a andar no vale da sombra da morte, lembremos-nos que a presença do Senhor será sempre conosco. Pedro, em sua segunda carta, no primeiro capítulo, no versículo 3, ele declara que o seu poder divino nos concedeu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Deus concedeu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas ainda não consegui meu carro do ano, eu ainda não conquistei minha mansão lá no Papicu, eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo. Queridos, mas ele não está falando nada disso aqui não. Ele está falando de todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. E sabe quais são todas as coisas que pertencem à vida e à piedade? A primeira delas é a tua salvação. E foi conquistada não por você, mas por Jesus. Você recebeu de presente, de bandeja, como a gente costuma dizer. Mas não somente isso. Deus tem te concedido, queridos, a santidade, de viver uma vida santa, apesar dos teus erros. De ter uma família. Pastor, mas você não sabe as lutas que eu passo. Eu sei das minhas lutas, amados. Mas apesar disso, eu louvo a Deus pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu agradeço continuamente a Deus pelo grande presente que Ele me deu, mesmo sem eu merecer. A cada dia mais eu fico apaixonado pelo Senhor. Porque como eu sei que Ele me ama. Queridos, precisamos entender que ninguém jamais estará livre das terríveis garras do mal em sua vida, até que compreenda que já tem de Deus tudo o que é preciso para ser livre, se ele se afastar do mal. Mas infelizmente o que a gente observa, amados, é que por mais que o Senhor o busque, o chame, tem pessoas que continuam mergulhadas no pecado. Se para Davi a solução foi voltar-se para Deus, se porventura Davi encontrou a paz de espírito em meio
há uma enxurrada de culpa, de sentimento pelo pecado cometido, há muitos aí fora, e que talvez estarão assistindo futuramente esse vídeo, que infelizmente ainda não entenderam o desastre em que estão mergulhados, e que só há uma solução, que só há alguém que pode livrá-los da condenação eterna, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro caminho. Davi, ele reconhece o seu pecado, e aí no versículo 12, ele clama a Deus dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi, ele não estava pedindo para que o seu nome voltasse à popularidade de outrora. Ele não estava preocupado com popularidade. Davi, ele não estava preocupado se porventura os inimigos iriam ver naquele seu pecado fraqueza para lutarem contra ele. Ele não pede vitória sobre os seus inimigos. Davi, ele não pede prosperidade para o reino, mas o que ele pede a Deus é a alegria da tua salvação. A alegria da tua salvação. Queridos, quantos hoje não estão abatidos, tristes, porque não encontram mais essa alegria no seu viver? Não é pela questão de anos de evangelho. Às vezes pessoas com pouco tempo de caminhada com Cristo, já se sentem abatidos, cansados, não porque Deus os tenha levado ao cansaço, mas porque eles é que concorreram por caminhos que não os caminhos de Deus. Davi, naquele momento, a sua oração é: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Queridos, eu espero que você possa, como Davi, fazer também essa oração. Eu peço que a sua oração a Deus seja: Deus, cure a dor do meu coração, ajude-me a te louvar, como Davi te adorou, e enviar àqueles que precisam ouvir a tua mensagem, que eu seja um agente teu, para levar a tua palavra, que eu não me cale, que eu não me amedronte, que mesmo que o inimigo venha afrontar-me, mostrar os erros cometidos, mas eu possa lembrar-me que o Senhor lançou os meus pecados no mar do esquecimento, e que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite, e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você está participando dessa live, está assistindo esse vídeo, e o Senhor ainda não faz parte do seu dia a dia, talvez na sua religiosidade você até se lembre ocasionalmente dele, mas eu quero te dizer que Ele quer ser Senhor da tua vida, não apenas em alguns momentos, em alguns dias da semana. Ele quer ser Senhor da tua vida 24 horas por dia, em todos os momentos. Ele quer ocupar todas as áreas da tua vida. Não será nada privativo, tão somente teu. Tudo é dele. Tudo. Teu tempo, tua renda, tua força, tua família, tudo é dele. Se há alguém nessa noite que deseja o perdão do Senhor, que deseja confiar ao Senhor a sua vida, saber que como Davi voltou-se para o Senhor, você também pode voltar-se para o Senhor. Que assim como Davi arrependido, contrito de coração, recebeu o perdão de Deus, Ele está aqui nessa noite para te oferecer o seu perdão. Ele disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Cristo, que deseje fazê-lo nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecer, ó Pai, pelo testemunho do teu servo Davi. Esse homem, ó Deus, que foi afrontado pelos erros cometidos, que se entristeceu, ó Deus, profundamente pelos pecados, mas que quando, ó Pai, alertado por Ti, através do profeta Natã, ele cai ao chão, arrependido, e busca a reconciliação. Obrigado, meu Deus, pelas muitas vezes, em que o Senhor tocou o meu coração, que o Senhor me trouxe à sua presença, em que o Senhor recebeu as minhas lágrimas e me perdoou. Que o Senhor possa estender o seu perdão a todos aqueles que ouvirem esse vídeo, na certeza que assim como o Senhor perdoou e acolheu a Davi, assim como o Senhor perdoou e me acolheu, o Senhor continua perdoando vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.